absorveu. Agora pega tudo que é. E o professor preocupado com isso, eu tenho dois contatos no espiritual, o sanatório de experiência. Não é mesmo, cara? É sanatório de experiência. Quando eu vou falar para a família, para lá, né? Aí até eu não falei, não, fui para lá, aí eu falo antes, né? Não tem condição nem de ficar com o sanatório de experiência. Então eu fiquei preocupado, porque eu passei a pensar assim, poxa, nós passamos tanto tempo nessa relação sempre espírita, relação de amizade, relação de cuidado com o outro, e nós estamos chegando lá assim, será que nós temos feito nesse ponto lá no plano espiritual? Ora, se Jesus nos deu a fórmula, e a fórmula que Jesus nos deu é do amor ao próximo, da vivência da caridade, então a caridade que nós estamos fazendo está sendo feita corretamente. Porque se é fora da caridade não há salvação, e o lema do centro espírita é esse, caridade. Então nós não estamos trabalhando bem a caridade conosco e a caridade com o nosso próximo. E alguns benfeitores espirituais têm escrito que boa parte de nós está com os sentimentos ou com o processo de trabalho de melhoria íntima deficitário. Ainda estamos arrogantes, ainda estamos egoístas, ainda estamos cobrando do outro posturas que nós ainda não temos. E como é o orgulho que falsia a nossa razão, então nós ainda estamos no orgulho. E aí eu fiquei pensativo, porque será que nós não estamos repetindo os processos da igreja? Porque boa parte de nós aqui, espíritas, nós somos oriundos das igrejas. Nós já provavelmente reencarnamos muitas vezes, e as muitas vezes que nós reencarnamos, nós estivemos nas fileiras das igrejas, frequentando aí os processos naturais, vou usar um termo aqui, da escolástica. Escolástica seria um ensino religioso patrocinado pela igreja. Ou nas fileiras protestantes ou outras. Agora temos que ir aqui pelas carinhas da bruxa mesmo. Quem tem mediunidade muito alta era bruxa mesmo, e era bruxo, não posso dizer outra coisa. Por que você vai falar que era bruxa? Porque quem não tem a mediunidade muito alta se comprometeu com isso. Quem se comprometeu com isso é que usou mal a energia mediúnica. E quem usava a energia mediúnica umas épocas atrás era bruxa. Muita gente não gosta de falar. Você acha que eu era bruxa? Tem umas que ficam felizes. Você era uma bruxa em outra encarnação. Eu falo isso na desobsessão. As mulheres que são velhas. Você acha que eu era bruxa na outra encarnação? Acho que não, tenho certeza. Ainda sinto em você o cheiro da fogueira. Isso é uma verdade. Você vai assim, você chega perto delas, você olha, nossa, eu estou vendo, nem começou a sessão ainda, está na fase de preparação da prece. Nossa, eu estou vendo aqui uma quantidade de espíritos, a fila está enorme. Aí fala, que fila? Não, fila dos espíritos que vão se comunicar. Mas como que você já viu? A espiritualidade já abriu a tela, o pano, as cortinas da espiritualidade já abriu. Não, eu estou desde ontem vendo ela bruxa. Ela está vendo desde ontem. A espiritualidade já levou ela antes, que é para ela se adaptar, quando chegar no dia, ela está preparada para o trabalho. Assim que funciona no campo mediúnico, está no bruxo mesmo. Então, nós hoje, o que é que nós estamos tendo na atualidade? A oportunidade de compreendermos esses fatos. E que essas faculdades são inerentes a nós, em qualquer lugar que nós estejamos. E aí é muito interessante que eu estava refletindo dentro desse processo, para que nós pudéssemos conversar a respeito de alguns pontos do dia de hoje. E essa semana eu fui fazer uma palestra em uma outra casa, encontrei com uma senhora, e a senhora olhou para mim e chegou perto, olhou, falei, será que eu estou com algum encosto? Fiquei olhando, eu falei, assim, porque às vezes tem evidência, né? Falei, bom, você não é santo, já fiquei meio assim, preocupado. E aí fiz a palestra, naturalmente, falamos com muito carinho, porque é uma casa muito gostosa, da gente estar lá, estamos sempre por lá. Terminada a palestra, um pouquinho antes, a companheira da casa que se aproximou, falou assim, Edson, tem uma senhora que quer falar com você.
Falei, que será? Será que eu disse alguma coisa equivocada? Já comecei a fazer aquele processo de anamnese para verificar se eu havia dito alguma coisa errada. E questionei com o mentor amigo que estava do lado, eu disse alguma coisa, o benfeitor que pudesse ter encapulado alguém. Questionei a espiritualidade não me respondeu de forma negativa. Bom, você falou algumas coisas que estão equivocadas, convenceu natural, mas tem algumas coisas aí que você não era para prejudicar ninguém. Bom, então tá bom. Fiquei aguardando alguns instantes, daqui a pouco vem uma senhora de meia idade, um pouquinho mais alta que eu. Eu até dei uma olhada, falei, ela é mais forte do que eu, se me der uma baixa. Chegou perto, então, boa noite, Edson, tudo bom? Tudo bem? Como é que vai você? Tudo bem, graças a Deus. E o que te traz para conversar com esse jovem aqui à sua frente? Ela não é muito jovem não, mas vamos lá. Ela deu uma risada para descontrair e ela então me relatou que seria, eu tinha feito uma palestra anterior e ela já queria ter falado comigo na palestra anterior, mas não deu, ficou meio envergonhada. Mas nessa palestra, como eu daguei dela, ou falei coisas que estavam relacionadas à problemática, ela falou, eu tomei coragem de vir falar com você. Mas o que se sucede? Eu fui expulsa da igreja. Foi expulsa da igreja? Fui expulsa da igreja por quê? Fiquei 30 anos numa igreja protestante e eles me expulsaram de lá. Aí eu falei, mas o que houve para que houvesse essa expulsão? Porque o evangelho é um agregador. O evangelho tem que aproximar pessoas. Você não faz julgamento de pessoas. Você auxilia, esclarece, ampara, traz a pessoa para um processo de renovação, como é a proposta de Jesus. Isso tudo me veio na hora ali, naqueles momentos, e ela disse que foi por causa da mediunidade. Pastor, as pessoas falavam alguma coisa dentro da igreja e ela não via, quando eles falavam, a consonância em relação ao que era dito e o que ela via no plano espiritual. Porque há um certo ajuste entre o que é falado e o que está ocorrendo no plano espiritual. Ou seja, há uma espécie de ligação entre os planos, enquanto nós estamos dizendo aqui, o plano espiritual está vibrando no mesmo padrão. Se há alguma coisa divergente que está sendo dito aqui, o plano espiritual não vibra no mesmo padrão. Porque ele está vibrando em padrões acima de nós. Então, se eu digo alguma inverdade, o plano espiritual não ratifica isso. Então ela falou, eu estava vendo os espíritos do lado, o pastor falava e o espírito ficava balançando a cabeça do lado, falando que não, o que ele estava falando não estava certo. Ou eu via situações que depois eu ia relatar lá. Eu relatei 2, 3 vezes, na terceira vez ele falou para mim fazer algumas coisas, pôs a Bíblia na minha cabeça e tal. Eu voltei e relatei de novo e falou que eu estava com o demônio e mandou embora da igreja, que eu não tinha jeito. Aí eu vim para cá e aqui eu me sinto muito bem, porque eu vejo que as coisas que acontecem aqui me esclarecem em relação ao que eu estou vendo, e há uma concordância entre um campo e outro. Eu falei, isso é natural, porque os espíritos estão conosco, a relação casa espírita e a espiritualidade se dá muitas vezes que são os canais de inspiração, eles nos induzem. É isso mesmo. Outro dia eu vim aqui, tinha 2 espíritos do seu lado. Você respondia tanto para um, para outro, e ainda falava para a gente. Eu falei, nossa, que superpotência que eu sou, né? Eu fiquei assim, meio cheio. Não, mas não somos nós que respondemos. Como nós vamos fazendo os processos de reflexão, muitas vezes as nossas respostas vão mesmo em sentido a esclarecer o que nós estamos buscando. Porque a espiritualidade trabalha isso. Há um processo espiritual bastante intenso nesse sentido. E aí eu fiquei muito preocupado, porque quando eu comecei a observar a companheira com uma questão de atenção maior, eu percebi que mesmo 30 anos dentro da igreja, ela trazia o núcleo que eu quero dizer, o íntimo, cheio de dificuldades. Era como se o interior dela fosse um tumulto só. 30 anos dentro de uma casa, 30 anos de estudo do Evangelho, deve proporcionar para nós um pouco mais de calmaria, um pouco mais de serenidade, um pouco mais de tranquilidade. Porque o Evangelho que Jesus nos deu, ele nos trouxe, é para que nós possamos nos sentir mais confiantes na vida. E ela me disse uma coisa depois que ainda me deixou um pouco mais ainda atento. Ela disse que ela não estava mais conseguindo conversar com Deus. É que eu não consigo mais conversar com Deus. Antes eu fazia uma prece, uma oração, e eu conversava com Deus. Mas, poxa,
consegue mais conversar com Deus. Porque eu não sei, às vezes eu falava com Deus de um jeito, agora eu não sei falar mais daquele jeito. Ah, entendi. Você mandava Deus fazer coisas para você. O Senhor faça isso, que eu vou fazer isso, ou que eu vou fazer aquilo. Agora a proposta é o contrário. Você é serva de Deus. Você pergunta para Deus o que Deus quer que você faça. Não é mais você dizer para Deus que você quer um carro. É você perguntar, Senhor, o que quer que eu faça? Onde eu posso ser útil? Não é mais uma fé morta, é uma fé com obras. E obra significa você sair de si e ir na direção do outro. Abrir o coração, perceber a condição do necessitado, fazer o que Jesus falou no Evangelho. Tive sede, deste-me de beber. Tive fome, deste-me de comer. Tive frio, vestiste-me. Estive preso, foste me visitar. Não é? Não foi isso que Jesus nos disse? Então nossa fé tem que sair de nós. Nós temos que sair de nós e ir em direção ao semelhante. E nós que nascemos com uma ferramenta mediúnica, nós temos a obrigação de pegar esse talento que nos foi concedido por Deus e ofertarmos em benefício do nosso próximo. Porque tudo que vem por nossa via não é nosso. É dos Espíritos. Se é dos Espíritos, nós somos veículo intermediário. Então o médium tem muita responsabilidade. Ele deve exercitar a ferramenta sempre no sentido de levar Deus, Jesus, esclarecer a vida para o semelhante em esquecimento de si mesmo. Então o médium é aquele que deve esquecer de si para auxiliar, para emprestar a ferramenta cuja qual ele é detentor para o levantamento do caído, para o levantamento daquele que muitas vezes bate a nossa porta cheio de dores. Não são dores físicas, são dores morais que doem muito mais. Muitas vezes as pessoas se aproximam de nós, dentro ou fora da casa espírita, e elas pedem-nos um olhar que possa fazer com que ela se sinta aliviada. Esses dias atrás, nós estávamos conversando com uma amiga e ela passou dentro de um estacionamento, havia um rapaz gritando, ela olhou para o rapaz, bom dia meu jovem, como vai? Ele falou assim, olha, você está dando bom dia para mim? Estou, é normal dar bom dia, não é? Mas você está dando bom dia para mim? Estou dando bom dia para você, que o seu dia seja muito bom. Você está dando bom dia para mim, você sabe de uma coisa? De 60 pessoas que passou aqui, a única que deu bom dia para mim foi a senhora. Única. E ele estava felicíssimo porque ela deu bom dia. Porque ela percebeu que ele estava ali. E isso renovou a expressão facial dele, porque ela disse para mim que